A dívida mundial ultrapassou a marca de 300 trilhões de dólares. É um número que, assim, a nossa cabeça nem consegue processar direito, né? Não dá mesmo. Para ter uma ideia, é o triplo de toda a economia global somada. E isso leva a gente para uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, abre um universo de complexidade. Com certeza. Se praticamente todos os países do mundo estão endividados, para quem nós devemos todo esse dinheiro? Pois é, essa é a pergunta de 300 trilhões de dólares. E a resposta é bem contraintuitiva, Imagino que som. porque não existe um credor único, sabe? Um vilão de filme escondido numa ilha. A resposta é que o mundo deve dinheiro a um sistema. A um sistema. Exato. Um sistema financeiro global que funciona menos como um empréstimo pessoal e mais como um motor que está sempre girando. E o nosso objetivo hoje, com base nos artigos e análises que a gente levantou, é justamente desmontar esse motor. Entender como essa teia financeira funciona de verdade. Ótimo. Então vamos desmontar isso. Porque dívida, como conceito, é algo bem antigo. Sim, muito antigo. Começou, sei lá, com um vizinho emprestando um saco de grãos pro outro, na confiança de que ia receber na colheita. Como é que a gente saltou disso? De uma promessa simples para esse monstro de 300 trilhões. Foi uma longa jornada, mas com alguns pontos de virada bem cruciais. A grande mudança foi quando a dívida deixou de ser algo pessoal para virar uma ferramenta de Estado. Certo. Um dos nossos materiais aponta para um momento chave lá na Inglaterra do século XVII. O rei Carlos II precisava de dinheiro para financiar uma guerra contra os holandeses. E os cofres estavam vazios, imagina. Exatamente. Vazios. A solução que os conselheiros dele encontraram foi genial para a época. E qual foi? Em vez de só pedir dinheiro emprestado para banqueiros ricos, eles decidiram vender títulos ao público em geral. Eram, na essência, sabe, pedaços de papel. Uma promessa. Uma promessa oficial de que o governo pagaria aquele valor de volta numa data futura, com juros. Foi a primeira vez que o financiamento de um Estado foi aberto para cidadãos comuns. Nossa, isso democratizou a dívida, então. Perfeito. Democratizou a dívida e transformou ela numa ferramenta poderosíssima de financiamento. Uma espécie de financiamento coletivo para bancar uma guerra. E essa ideia pegou. Claro, pegou e nunca mais parou de crescer. O século XX foi o grande acelerador. As guerras mundiais. As duas guerras mundiais. Elas forçaram os países a se endividarem numa escala que nunca se tinha visto. Primeiro para lutar e depois para reconstruir. Mas o verdadeiro ponto de virada, o momento que abriu as comportas mesmo, foi em 1971. O fim do padrão ouro. Exatamente. O presidente americano, Richard Nixon, anunciou que o dólar não seria mais convertível em ouro. Até ali, a quantidade de dinheiro que um país podia imprimir era teoricamente limitada pelas suas reservas de ouro. Certo, tinha um lastro físico. Tinha um lastro. A partir de 71, o dinheiro passou a ser o que a gente chama de moeda fiduciária. A palavra fiduciária vem do latim fiducia, que significa confiança. Ou seja, o valor do dinheiro passou a depender só da confiança que as pessoas têm no governo que emite aquele dinheiro. É isso. E sem a âncora do ouro, os governos ficaram livres para criar dinheiro e dívida de forma, em teoria, ilimitada. E o resultado é essa montanha de dívida que, se a gente empilhasse em notas de $1, As fontes dizem que chegaria à Lua e voltaria 50 vezes. É uma escala que simplesmente foge da nossa compreensão. foge totalmente. Ok, entendi essa evolução histórica. Mas a parte que ainda não fecha para mim é a escala atual. Um dos dados mais surpreendentes das nossas fontes é que cerca de 70% da dívida dos Estados Unidos... Que é o país mais endividado do mundo. Exato, 70% dessa dívida é, na verdade, devida a cidadãos e instituições americanas. Como um país pode dever tanto dinheiro a si mesmo? Soa como um paradoxo. E é aqui que a ideia do tal motor circular fica mais clara. Os credores não são figuras misteriosas. São, na verdade, instituições do nosso dia a dia. Tipo quais? Fundos de pensão que administram a nossa aposentadoria, seguradoras, bancos comerciais onde a gente guarda o nosso dinheiro. Até a nossa poupança individual acaba participando desse ciclo, mesmo sem a gente perceber. Certo, me dá um exemplo prático. Quando uma pessoa
deposita o salário no banco. O que acontece com esse dinheiro? Ele não fica lá parado numa caixa forte, né? De jeito nenhum. O banco precisa fazer esse dinheiro render. E uma das formas mais seguras e mais comuns de fazer isso é comprar títulos do governo. Ou seja, emprestar esse dinheiro ao governo. Ah, então a minha poupança, através do banco, vira financiamento para o Estado? Em parte, sim. Só os bancos comerciais nos Estados Unidos, por exemplo, detêm quase 1,8 trilhões de dólares em títulos do Tesouro americano. O mesmo acontece com os fundos de pensão, que precisam de investimentos seguros, de longo prazo, para garantir as aposentadorias lá na frente. Espera aí, então o dinheiro que eu coloco na minha previdência privada, por exemplo, pode estar financiando a dívida do governo, Com certeza. que por sua vez paga juros para o fundo de pensão que vai me pagar a minha aposentadoria. É um sistema circular, quase. Fechado. Exatamente isso. É um ciclo que se autoalimenta. O governo paga juros sobre esses títulos. Com esse rendimento extra, o que essas instituições fazem? Compram mais títulos? Compram mais títulos, mantendo o motor girando. É por isso que uma das nossas fontes sugere que a gente pense na dívida pública menos como um empréstimo pessoal, que você paga e acaba. E mais como um serviço público, como a rede elétrica ou a água. Exato. Está sempre fluindo, circulando, movendo o capital de onde ele está parado para onde ele pode ser usado para gerar atividade econômica. Nossa, essa analogia da eletricidade é ótima. Muda completamente a percepção. E esse fluxo não acontece só dentro de um país, né? Não, ele é totalmente globalizado. E outro artigo que a gente analisou usou uma analogia que eu achei perfeita para isso. A dívida global é como uma ola no estádio de futebol. A onda no estádio. Boa. Nenhum torcedor sozinho é a ola. A onda é o padrão que surge quando todo mundo se levanta e senta em sequência. A dívida global é isso. Não é um único empréstimo gigante, mas um padrão complexo de promessas interligadas. Entendi. As poupanças de um investidor no Japão podem ser usadas para financiar um projeto na Holanda, cujo fundo de pensão pode estar investindo no Brasil, cujas reservas podem acabar comprando títulos americanos. É uma teia. Então, a grande preocupação dos governos não é como vamos pagar tudo de volta, mas sim a gente consegue continuar achando quem compre os nossos novos títulos para pagar os antigos? É a tal da rolagem da dívida. Exatamente. Mas isso soa um pouco como pagar uma fatura de um cartão de crédito usando outro cartão. Uma hora essa conta não chega. Essa é a pergunta fundamental. E é o que nos leva ao grande dilema da dívida. Porque rolar a dívida só funciona enquanto os credores confiam que serão pagos. Mas antes de chegar nos riscos, a gente precisa entender uma verdade meio inconveniente. E qual é? É que este sistema, por mais frágil que pareça, é o que alimenta o crescimento econômico moderno. Como assim? Quando um governo se endivida para construir uma estrada, um hospital, esse dinheiro não some, ele entra na economia. Certo, ele circula. Exato. A construtora contrata gente, o médico do hospital vai ao restaurante, o funcionário público compra um carro. Esse dinheiro vai girando, gerando mais atividade, mais empregos e mais impostos, que, em teoria, ajudam o governo a pagar os juros da própria dívida. É um ciclo de feedback positivo. Perfeito. E os dados são muito claros nisso. Na China, 1 em cada 5 yuans que o governo gasta é emprestado. Nos Estados Unidos, a proporção é ainda maior, 1 em cada 4 dólares. E o que acontece quando esse ciclo é interrompido de repente? Aí as consequências podem ser catastróficas. O exemplo da Grécia durante a crise de 2008 é um caso de estudo. Eu lembro bem disso. Os investidores globais entraram em pânico e simplesmente pararam de comprar os títulos gregos. A torneira do crédito fechou. De um dia para o outro, o governo não conseguia mais rolar a dívida. O resultado? Uma contração econômica de 25%. Um quarto da economia do país evaporou. Evaporou. Para a gente ter uma ideia do impacto humano, 1 em cada 4 funcionários públicos perdeu emprego. E os salários no país caíram em média 30%. É brutal. E às vezes não é nem uma questão de crescimento, mas de sobrevivência. Na pandemia de Covid-19, por exemplo, a economia mundial parecia que ia simplesmente parar. Exato. Naquele momento, os gastos privados sumiram. A única entidade capaz de preencher essa lacuna e evitar um colapso total foi o Estado.
Os governos tiveram que intervir. Massivamente. Só em 2020, o governo dos Estados Unidos pegou emprestado 3,8 trilhões de dólares. Não foi uma escolha ideológica, foi uma necessidade para manter a economia respirando. Mas isso cria uma armadilha, né? Uma fatia cada vez maior do orçamento de um país acaba indo só para pagar juros de dívidas antigas. É dinheiro que deixa de ir para novas escolas, hospitais. E é aí que os riscos se tornam muito reais. As nossas fontes destacam 3 perigos principais. O primeiro é o aumento dos juros. Se a confiança dos investidores cai, por qualquer motivo, eles passam a exigir juros mais altos para emprestar. E isso torna a rolagem da dívida muito mais cara. Exatamente. Sufoca o orçamento. O segundo risco é a inflação, a tentação de simplesmente imprimir dinheiro para pagar as contas. Que é basicamente desvalorizar a moeda de todo mundo. É o governo tentando enganar o sistema. O caso extremo da Venezuela, que a gente viu nos materiais, ilustra isso. O governo imprimiu tanto dinheiro que os preços chegavam a dobrar em poucas semanas. As poupanças de uma vida inteira evaporaram. E o terceiro risco, o pior de todos, o calote, o famoso default. O default é quando um país diz oficialmente não temos como pagar. As consequências são devastadoras. A confiança some, ninguém mais empresta dinheiro e a economia mergulha numa crise profunda. É como uma parada cardíaca para a economia. É uma ótima analogia. E as nossas fontes também apontam uma diferença crucial aqui. Uma espécie de injustiça no sistema entre as nações ricas e as em desenvolvimento. E certo, e qual é? Países como a Alemanha, a Suíça ou os Estados Unidos conseguem se endividar na sua própria moeda, com juros baixíssimos, porque os títulos deles são vistos como os mais seguros do mundo. Mas os países em desenvolvimento muitas vezes precisam se endividar em moedas estrangeiras, principalmente em dólar. E isso cria uma vulnerabilidade enorme. Por quê? Porque se a moeda local deles se desvaloriza frente ao dólar, o que acontece bastante, o peso da dívida, medido na moeda local, explode. De repente, eles precisam de muito mais da sua moeda para pagar a mesma quantidade de dólares. A armadilha da dívida. Exatamente. Como a gente viu recentemente no Sri Lanka e no Paquistão. É um ciclo vicioso que impede o desenvolvimento. Então, juntando tudo, a gente tem um sistema global que depende de crescimento para se sustentar, mas que é construído sobre uma base de confiança que pode ser abalada. O que acontece quando essa confiança começa a se desgastar a sério? Já estamos vendo sinais preocupantes. Quando um sistema construído sobre promessas futuras começa a parecer frágil, as pessoas instintivamente procuram algo tangível, algo real. Que não dependa da promessa de um governo. Exato. E as fontes que a gente analisou apontam para um movimento muito claro. Em direção ao ouro. Precisamente. Vemos um fluxo recorde de dinheiro indo para o ouro. Uma das análises mostra que, em 2025, o preço do ouro subiu quase 28%, enquanto o dólar caiu. Não é coincidência. É um porto seguro. É o porto seguro clássico. O ouro não tem risco de emissor. O valor dele não depende da capacidade de um governo pagar as suas contas. E não são só os pequenos investidores. Os grandes bancos também. O JP Morgan, por exemplo, tem uma previsão de que o ouro pode chegar a $4.000 a onça em meados de 2026. Exato. E isso deve ser visto como um sintoma, um indicador da febre do sistema. É um sinal de que uma parte do mercado está se protegendo, se preparando para um futuro onde essa dívida seja resolvida não com pagamento, mas com inflação e desvalorização da moeda. Que na prática corroem o valor real daquelas promessas. O sistema funciona enquanto rolar a dívida for crível e barato. A zona de perigo começa quando essa credibilidade se quebra. Incrível! A gente começou com uma pergunta que parecia direta para quem o mundo deve e descobrimos um motor financeiro global que não foi projetado para a dívida ser paga, mas para ser continuamente refinanciada. E tudo depende de uma única coisa: confiança. Exatamente. E essa nossa análise nos deixa com algumas lacunas de conhecimento. Questões em aberto que vão ser cruciais nos próximos anos. Quais seriam? A primeira é: como o surgimento das moedas digitais dos bancos centrais, as CBDCs, vai alterar essa dinâmica? Elas podem dar aos governos um controle ainda maior sobre o dinheiro, o que poderia facilitar ou complicar ainda mais esse ciclo. Essa é uma excelente pergunta.
E a segunda? A segunda tem a ver com demografia. Que papel o envelhecimento rápido da população nos países ricos vai ter na sustentabilidade dos fundos de pensão? Que são os maiores compradores da dívida. Exatamente. Se a gente tiver mais gente sacando dinheiro do que contribuindo, o que acontece com um dos pilares que sustenta todo esse sistema? Questões fundamentais, sem dúvida. E para terminar, eu deixo um pensamento final para reflexão que surgiu aqui da nossa conversa. Se a dívida é, na sua essência, uma promessa sobre o futuro, uma aposta de que a economia de amanhã será próspera o suficiente para sustentar as promessas de hoje, o que o tamanho atual da dívida global nos diz sobre a nossa confiança coletiva nesse futuro? A gente está sendo otimista em relação ao crescimento que vem aí ou só adiando um inevitável acerto de contas?